Estava em Roma eram as mulheres. Mulher de Pilatos, a que pediu a cabeça de João Batista. Quem mandava era a mulher. Agora, pelos bastidores, entendeu? O César ficava... Então, as políticas romanas eram todas feitas por mulher. O cristianismo deve muito às mulheres. Muito, muito. Maria Madalena, mulher de Cusa, Salomé, grandes mulheres, né? Eu citei Brígia, né? Como é o nome dela? Frida Maria Stramberg Vingre. Frida Maria, citei Ellen G. White. São mulheres fantásticas. Os homens eram apenas uns bonequinhos nela. Na verdade, o esposo o Wrigner foi o principal, e tem um outro também que fundou a igreja, mas quem mandava era ela. Ela foi quem traduziu a harpa cristã, tudo. Então vamos lá. Então provei para você que em Roma quem mandava era a mulher. Provei também que a igreja sempre foi favorecida pela mulher. Eu dirijo a igreja desde os meus 15 anos. Quem mantém a igreja financeiramente e tudo é a mulher. Tem uma mulher aí que está me escutando que ela faz faxina a semana toda, mas nunca deixou de dar o dízimo para mim. Faz anos. Ela começou aqui no Brasil, depois ela foi para os Estados Unidos. De vez em quando ela liga para mim: pastor, isso é uma maravilha de gente, rapaz. Isso que há 10 anos. Então, olha que maravilha. Eu não estou desprezando os homens não, tá? Porque eu também sou homem, tá? Eu mando mesmo. Mas aí, eu estou falando sobre a mulher e o cristianismo. Quem deu força ao cristianismo foi quem? Maria, primeiro, né? Eva, depois veio Maria, a nossa mãe, Nossa Senhora. Aí depois veio Santa Helena. Santa Helena tirou a igreja de dentro dos túmulos, orando, os cadáveres podres, estourando, e a igreja orando, colocou nos tronos. Então, 90% dos dízimos, das ofertas da igreja é de mulher. Então, 90%, 80% varia entre isso aí, depende da igreja, tá? Elas oram, elas buscam, elas lavam a igreja, elas fazem tudo, né? E pronto, então já provei essa parte aí, né? Grandes mulheres dos tempos, como Frida, como Ellen G. White, né? Visionárias e tudo mais. Pois bem, falamos sobre que o evangelho tem tudo a ver com mulher. A primeira pessoa a pregar o evangelho foi Maria Madalena. A primeira pessoa a criar o evangelho foi Miriam, mãe de Jesus. Pronto, então provei na história. Provei na história também que quem mandava em Roma, eram as mulheres. Quem pedia as coisas, os homens era só metida brava. Eu sou César. E aí, mulher? Mande matar. Corta a cabeça dele. Sim, eu vou mandar matar. Então, os homens romanos também se cagavam de medo das mulheres. As mulheres romanas eram oda. E aí surge uma grande mulher romana que mandava no filho. Quem era a mulher romana que mandava no filho? Santa Helena. Estuda a história de Santa Helena. Santa Helena era apaixonada por Jesus. E Santa Helena acabou convencendo seu filho a se converter. E seu filho se converteu e favoreceu o evangelho. A igreja deve muito a Constantino, tá? Era um político da época, romano, e houve a transferência. O evangelho foi para os muros de Roma. Cristo falou no Mateus 24, foi 23, que iria transferir o sacerdócio de Israel para Roma, sacerdócio cristão. Israel continua sendo uma nação santa, mas Cristo falou no livro de Mateus que iria dar a vinha para outros criadores. Ele falou: eu vou tirar a vinha de vocês e vou dar para outros. Está lá escritado mesmo. Então, a Santa Helena, ela morreu indo para Jerusalém. Ninguém sabe se mataram ela, se deram veneno, alguma coisa. Ela passou muito mal e morreu. Mas o sonho dela, ela amava judeu, ao contrário de muitos romanos.
né? Mas os judeus odiavam ela porque ela era romana. Mas ela disse que iria para Jerusalém. Ela morreu em Jerusalém. Constantino, ele deu à igreja os tronos. A igreja é comandada, a igreja precisa de príncipe. Todas essas mulheres são princesas. Frida, Ellen G. White, elas são especiais. Não são mulheres normais, né? E aí, pronto, provamos sobre isso, né? Volta o vídeo para você assistir, tá? A segunda parte que você pode dar o Google e não vai achar é que os romanos, os Césares, romanos, os Césares, eram de descendência judia. Tome! Olha, eu digo na Bíblia, digo na história e provo para você. Mas ninguém nunca falou isso. Sim, por isso que você assiste Joilson de Assis. Informações privilegiadas. Pode dar o Google aí que não tem ninguém falando. Quem está falando sou eu, dia 17, dia 22/12/2024. Santa Helena, oração para sonhar, revelar sonho. Eu não sabia disso, pastor, pois saiba. Qual é a prova que o senhor tem que todos os grandes dominadores do mundo, eles têm sangue judeu, sejam eles bons ou ruins? Existe uma luz em vós. E se essa luz vier a ser trevas, grandes trevas serão. Todos, criador disso, criador daquilo, que isso vai dar confusão. Eles têm sangue judeu. E os Césares, Joilson de Assis avisa e afirma, histórica, isso é história, que os Césares têm sangue judeu. Você não vai ver isso em canto nenhum. Eu vou te provar agora, tá? Os romanos e os gregos são parentes. É como Espanha e Portugal. Tem Espanha e Portugal? Então os gregos e os romanos são parentes. Os gregos seriam os primos ricos e os romanos os primos pobres. A única vantagem na época de Roma era o carnaval, onde todo mundo comia todo mundo e dava para todo mundo. A maior festa do mundo de carnaval sempre foi em Roma. Roma tinha uma vantagem, que eles eram plantadores. A agricultura brasileira depende muito dos romanos. Nós somos o primeiro país em agricultura, graças a Deus, ainda sem alguém não destruir, por causa dos romanos, os italianos que vieram para nós. Mas como é que uma nação agrícola, adorando Minerva e Bacu, consegue crescer tanto e dominar o mundo inteiro? Sim, existia um povo chamado etrusco. Anote aí, por favor. Etrusco. Etruscocó. Pronto, etrusco. Anota aí. O etrusco eram semitas e morava na Península Romana, nas montanhas. As características do etrusco era orelha grande, orelha grande e nariz grande. Eles trabalhavam com ouro em alto relevo. Então o etrusco tinha um narizão de quase um palmo e as orelhas enormes, parecido um rato. Os etruscos, eles eram semitas, filho de Sem, parentes e também judeus. Então os romanos viviam na sua potariazinha ali, dando e recebendo, e criando, e as mulheres romanas são lindas, os homens romanos são lindos. E aí o etrusco entrou. O etrusco entrou. Então o etrusco, ele desceu da Península Romana e fez acordo com os romanos. Eu já tinha falado isso num vídeo que é a origem dos Césares, Joilson de Assis, é o título. Origem dos Césares, Joilson de Assis. Deixa eu ver se eu pego aqui.
Então o etrusco desceu da península, tá? E ora o Pai Nosso da felicidade. Deixa eu ver aqui, peraí, calma. Origem dos Césares. Pronto. Ok. Joilson de Assis. Origem dos Césares. Joilson de Assis. Joilson. Isso é interessante porque a história se repete. Joilson de Assis se repetiu nos Estados Unidos das Américas. Os americanos são vikings. A grande história da bezedeira, não. Eu vou ter que dar uma olhada aqui nos títulos, se é esse mesmo. Bota César. Deixa eu ver aqui, Césares. Tira os Cesares. César. Pronto. Foi uma live que eu fiz, ainda tá sem título. Césares. Deixa eu ver aqui, etrusco. Joilson de Assis. Etrusco. Joilson de Assis. Aqui, ó. O mistério da célula tronco, chamada célula T. Marido espiritual, Jerusalém, tal, filosofia romana, de Rômulo e Reno, pessoas que tiraram do céu. Eu vou procurar direitinho o título, pode dar para você, tá? É Soma da Alma, quando o etrusco se emendou com os romanos. Então, o etrusco entrou e fizeram acordos. Então, as romanas casaram com o etrusco. As romanas, o narizinho bem ajeitadinho, os olhinhos clarinhos, as orelhinhas bem direitinhas. E o etrusco, orelha grande e nariz grande. E homens zarrões. E aí eles... Em 10 anos surgiu os Césares. Em 30 anos, eles dominaram o mundo inteiro. Que antes tinha acontecido o domínio grego. O domínio grego dominou muito tempo. Nunca houve domínio romano. Quando o etrusco entrou, então, meu amigo, houve uma soma de alma. E o etrusco é semita. Estude a origem do etrusco, tá? Origem do etrusco, Joilson de Assis. Origem do etrusco. Deixa eu ver aqui. Povo etrusco. Joilson de Assis. Povo etrusco, Joilson de Assis. Pronto. Império Romano, surgimento do Império Romano, povo etrusco, nascimento dos Césares. Tome! Há 9 anos atrás, já estava tão gordinho. Estava gordinho. Olha, Império Romano. Eu pensei que, olha, faz tanto tempo assim, já passou 9 anos, velho. Surgimento do Império Romano, origem do povo etrusco. Origem dos etruscos. O povo era lindo. A característica dele, você vai ver uma foto de uma mulher linda, de olho azul. Agora, a característica é o narizão, bem feitinho, né? E grande. E as ureonas. As romanas não tinham essa ureona grande, né? Então, o etrusco, em 10 anos, nasceram os Césares. Em 30 anos, eles dominaram o mundo. O etrusco é de origem judeu. É uma tribo semita perdida. Olha! Em 30 anos, os Césares nasceram com a moléstia. Tome, mandou em tudo. Comandou tudo, mandou o mundo inteiro. Foi para lascar. Então, o etrusco, ele casou com a romana casou com o etruscão. Tome o etruscão, olha. E aí nasceu os Césares, os dominadores de Roma. E Roma botou para lascar. Pode olhar as fotos, as imagens antigas, os bichos têm um nariz bem grandão. E as ureonas.
que é uma característica judeu legítimo mesmo, né? Olha, o povo judeu antigo, ó. Então o título que eu falei isso foi há 9 anos atrás, ó. Império Romano, mistério do surgimento do Império Romano, povo etrusco, nascimento dos Césares romanos, Césares de Roma. Então o povo romano, aqueles chefes, eram todos judeus, de raça judia. Ou seja, os judeus odiavam eles mesmos. Era. E aí misturou com sangue romano e deu os Césares, os filhos da Lutz, que mandaram em tudo, botaram para lascar. Interessante, né? Você nunca tinha ouvido isso, né? Que a origem dos Césares era judia. Porque Roma sempre existiu, mas Roma se via só para plantar a batata. E carnaval. O romano é trabalhador. E festeiro, né? E emocional. Aí veio o etrusco, né? Paulo era romano e judeu ao mesmo tempo. Paulo, eram os dois, né? E deu origem ao nosso evangelho. 70% das cartas paulinas, o evangelho, é de Paulo, né? 70% do Novo Testamento é de Paulo. Paulo era romano ou judeu? Eram os dois. Paulo era romano e era judeu. Eu digo isso porque eu tenho descendência judia também. A minha descendência é de Serefadins. Safadim? Não, Safadim não. Serefadim, que são judeus alemão. Epa! Judeus alemão. Minha bisavó era judia alemã. Inácia Lucinda de Oliveira. Inácia Lucinda de Oliveira, bendita seja a tua memória. E o meu bisavô era no final de Roma, é o quê? É aqueles cabas que foi conquistado pelo etrusco, não, final de Roma, que o pessoal islâmico pegou e misturou a raça. Onde tem a máfia, como é o nome? Final de Roma. Etrusco é a origem de Roma, né? É o final de Roma. Os sicilianos. Meu bisavô era siciliano, né? E minha bisavó era judia, alemã. Toda a parentela alemã. E alemã judeu. Então a questão dos Césares serem romanos, serem judeus. Tem sangue judeu. Se eu fosse dizer os líderes da terra, tanto de hoje quanto de antigamente, que tem sangue judeu, você ficava assim, tem príncipes bons e príncipes ruins com sangue judeu, né? Interessante, né? Deus falou, né? De ti virão reis e sacerdotes. Quer dizer que esses reis sejam bons ou ruins, mas eles iriam trazer a origem reis, príncipes. Então está dito aqui, mas eu já disse há 9 anos atrás, a origem dos Césares é etrusco, só que ninguém caiu a ficha. Lá no meio do texto você vai ver nesse vídeo que eu digo: eles eram semitas, mas ninguém nem se acordou. Eu estou dizendo claramente, eles eram judeus. Juntou um povo forte, ó. Olha o título: Império Romano, o mistério do surgimento do Império Romano, povo etrusco, nascimento dos Césares. Porque Roma sempre existiu, mas os Césares não. Os Césares é a mistura do romano com o etrusco. E o etrusco gostava de trabalhar em ouro. Eu acho, pela minha espiritualidade, que esses caras, o etrusco, tem sangue daqueles que construíram a Arca da Aliança. Eles trabalhavam com o mistério do ouro, eles sabiam mistérios do ouro. A arte maior etrusca era desenhos em ouro em alto relevo, que é uma coisa extremamente sofisticada. Eles faziam desenhos, esses desenhos acendiam, faziam magias,
faziam as pessoas ganharem dinheiro, saúde. Mistério do ouro etrusco. Aí o povo etrusco deu origem aos Césares. E os Césares botaram para lascar. Olha que interessante. Muito interessante, né? Pode dar o Google aí, que ninguém fala isso, né? Quando o cara diz, não, os etruscos eram semitas judeus. Por isso que eles vieram tão fortes. Na Rússia, onde tinha a segunda população maior de judeus do mundo, aí eu posso citar vários líderes que vieram de judeus. Olha. Na Alemanha, a Alemanha tinha muito relacionamento, principalmente com a cidade New York. A mãe do grande ditador alemão trabalhou. Família não vai não. O que, rapaz? Ela trabalhou de secretária. A mãe daquele ditador parecia muito com Frida, né? Muito linda, olhinho bem azulzinho. E ela trabalhou muitos anos em New York, para uma família muito poderosa. Eu estou dizendo para você que o DNA judeu é muito forte. E o anticristo tem que ser judeu. Porque se não for, o próprio judeu não aceita. Isso é história, é genética. É genética, é a semente de Abraão. Para você ver, grandes homens vieram de Abraão. Ismael, os árabes vieram de Abraão. O pessoal de Gaza não veio de Abraão. O pessoal de Gaza veio de Ló. O pessoal de Gaza veio de Ló. Quem veio de Abraão foi os árabes, vieram de Abraão. Aí você pode ver que essa mistureba aí geram poderes. A mãe daquele ditador da Alabama, ela trabalhou uns 8 anos para um grande homem que era jubebo. E aí, de repente, ela foi para a Áustria. E lá ela casou com um homem que não tem nada a ver com o filho dela. Entendeu como é a coisa? Então, nós podemos ver também que a mistureba gera poderes. Por exemplo, quem foi que descobriu os Estados Unidos? Aí você vai dizer, quem descobriu os Estados Unidos foi a Inglaterra. Inclusive, eu sonhei que eu era inglês. E eu estava numa batalha danada, os índios montados nos avestruz, a gente sendo atacado por índios. Eu sonhei que eu era inglês. Mas a força dos Estados Unidos está na Inglaterra e também naqueles homens com o chifre na cabeça. Como é o nome? Vikings. Os Apaches Comanches são vikings. Os vikings já dominaram o mundo. E os vikings dominavam os Estados Unidos até o Canadá. Tem provas? Tem. Cemitérios vikings enormes, cheios de ouro, foram encontrados no Canadá, nos Estados Unidos, em sítios. Teve um cara lá que perdeu a chave do trator, aí pediu um detector de metal, ele achou bilhões de dólares em ouro viking, moedas de ouro viking. Sepulturas de mulheres e homens vikings, com espadas, com diamantes. O governo confiscou, né? Claro. Mas aí, isso é a prova que o sangue Apache e Comanche eram sangue viking. Os índios do Canadá tinham 2 metros de altura, velho. Da onde vieram esses índios? E eles não eram como os índios brasileiros, eles eram pele vermelha. Eles eram vermelhos, os vikings ficaram vermelhos. Os vikings dominavam a América total. E o que os vikings faziam? Os vikings, eles saíam da terra deles e iam brigar lá do outro lado do mundo. Os vikings tinham uma média de altura de 2 metros a 2,20 metros.
E uma vitalidade que chegava a 90 anos, fazendo filho e fazendo guerra. A maior vitalidade do mundo está entre os vikings. E os vikings se converteram, né? Então, os Estados Unidos, né? Ele tem tudo a ver com viking. Tudo a ver com viking. Basta uma gotinha dos vikings e os ingleses ganharam esse tom de guerra e de brabeza toda. Ok? Então o que é que você aprendeu hoje? Você aprendeu que os Césares eram judeus. Isso é claro que um judeu nunca vai aceitar, porque eles odeiam César. Mas eles odeiam eles mesmos. Por quê? Porque sangue etrusco. Os vikings eram faca na caveira. Eu sou vica também, eu sou vica. Eu sou pezinho. Aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou Jotuba Influencieba. Influencieba ou Jotuba? Meu nome é Pezinho. Eu sou uma calopsita. Como é o nome? Agapona. Eu sou uma agapona, tá? Eu vou comer você. Mamãe, ela tá botando na boca. Cheiroso, gostoso, cheiroso. Fica aqui em cima, fica. Aí, ó. Tem alguma pergunta, gente? Eu vou responder sobre sonhos agora, tá? Os vikings eram faca na caveira. Os vikings eram... Tem cemitérios de vikings nos Estados Unidos enormes, caríssimos. É a prova que os Estados Unidos era habitado por vikings. Aí os Apaches, Comanches, que eram os principais índios que haviam lá, eles eram altos. Um índio Apache, Comanche, na época que os portugueses tinham 1,50 m, os Comanches tinham 2 metros. Então eles eram de raça viking. E eles nem eram morenos, eles eram pele vermelha. Por isso que eles chamavam os brancos de cara pálida. Porque os brancos eram com a cara branca. Cara pálida. Aí os ingleses mataram muito índio, houve muita guerra, né? Mas também fizeram muita amizade com eles. Entre eles, o ok. Você não dá ok? Tá tudo ok, irmão? Tudo ok. Ok era um índio. Sabia dessa, não? Ok era um índio viking, Apache, que era amigo dos ingleses. Ele gostava dos ingleses, o ok. Mas tem um outro índio que também é Jerônimo, né? Jerônimo. Já ouviu falar em Jerônimo? Jerônimo! Não grita no meu ouvido não, que dói. Não grita não, você grita muito. Jerônimo! Então Jerônimo era um outro índio que se dava muito bem com os ingleses. E o outro é ok. Você nunca parou para pensar, né? Você nunca parou para pensar que... Por que as pessoas dizem ok? Ok era um índio amigo, Apache, amigo dos ingleses. Olha, aí quando a pessoa chegava e está tudo ok, ou seja, está tudo amigo, você está entendendo? Então essa mistura de sangue às vezes traz e vira grande povo. Tem alguma pergunta? Tem? Essa informação é privilegiada. Dá uma olhadinha, dá Google aí, eu te provei na história, que às vezes a mistura geram, né, entendeu? Às vezes os inimigos de uma nação são seus próprios parentes, entendeu? Às vezes a gente está lutando contra o nosso próprio sangue. Então os Césares têm origem judia. Você nunca parou para pensar isso, né? Os Césares tão odiados pelos judeus. E eles odiavam também judeus. Ok?
Eu também crio agapones, todos azuis. E eu sou doido pelo agapone azul, tem não. Olhe pra televisão que você é artista de televisão. Você tem que olhar pra cá, ó. Aqui, ó. Pronto. Fica aí, tá? Tem alguma pergunta, gente? Sonhei que estava no hospital, meu irmão fugia do quarto e eu ia procurar ele. Tem algum detalhe? Entendeu aí? Tem alguma... escreva para você nunca esquecer. Os romanos tinham sangue judeu. Aquele cara também da Rússia, naquela época, da Alemanha. Se você puxar a ficha dos grandes dominadores do mundo, todos eles têm um sangue judeu. Uma mãe, um pai, alguma coisa. Ok? Fica aqui. Então vamos para os sonhos, tá? Vamos para os sonhos, lará, 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 lá. Vamos para os sonhos, para os sonhos.